Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O Vegeta, apesar de ser um personagem incrível, tem os seus pontos altos e baixos. No vídeo de hoje, eu tô aqui pra falar sobre a versão que eu infelizmente não consigo gostar. Pelo menos não totalmente, que nesse caso é o de Dragon Ball Super. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu já sei o que você deve estar pensando. Mais um vídeo xingando o anime de Dragon Ball Super. Mas não, eu não tô aqui pra falar sobre o Vegeta de chupeta ou ele dançando bingo. Eu tô aqui pra falar sobre uma versão que as pessoas gostam, o Vegeta do mangá. E não é que eu simplesmente não gosto dele no mangá, é porque a escrita no geral parece fazer você querer ter raiva do Vegeta. E você já vai entender o que eu tô tentando dizer. Uma coisa que me incomodou bastante quando Dragon Ball Super saiu é que o número de pessoas falando que o Vegeta se esforçou mais do que o Goku aumentou bastante. E é claro que o anime também tem a sua porcentagem de culpa, principalmente porque muito mais pessoas assistiram o anime do que viram o mangá. Mas uma coisa é fato, o mangá faz questão de reforçar isso toda hora. Literalmente temos um painel que diz que o Vegeta é o prodígio do trabalho duro, sendo que isso não faz sentido nenhum. E se você pegar para analisar a DBZ, você vai perceber que não é que o Vegeta treinava mais que o Goku e tinha menos resultado, mas sim porque os treinos do Vegeta por si só eram piores. Ele sempre foi esse cara mais bruto que achava que treinar em gravidade alta ia adiantar alguma coisa, e é por isso que ele sempre ficou atrás. O Vegeta é um prodígio em poder de luta, enquanto o Goku é um prodígio em artes marciais. O Goku sabe treinar de forma totalmente eficiente, mas aí quando o Vegeta finalmente vai treinar uma técnica que não envolva a força bruta, ele é tratado como um prodígio marcial, no ponto de que esse cara literalmente aprende o teletransporte em 1 hora, e eles fazem questão de ainda dizer que o Goku demorou 170 dias para aprender isso. E esse é o mesmo mangá que tenta dizer que o Vegeta tem apenas trabalho duro. E isso não faz sentido nenhum, porque o próprio Vegeta fala depois que ele é mais prodígio que o Goku. Ou seja, não importa a coerência, importa a narrativa que vai fazer o personagem parecer melhor. E as pessoas pensam que quando uma obra despreza o protagonista, automaticamente os personagens secundários estão sendo vingados. Mas não é assim que funciona, e principalmente nesse caso é importante manter a coerência. O Vegeta é um personagem relativamente antigo em Dragon Ball, que já teve a sua evolução. Então quando você cria essas incoerências só pra fazer ele parecer melhor, na verdade o efeito é o contrário. O máximo que acontece é a obra fazer você se sentir na obrigação de gostar do personagem. E acredite em mim, isso não é bom. E eu sei que os fãs de Dragon Ball têm esse hate exacerbado pelo Goku, principalmente depois da Era Super, apesar de já existir isso no Z. Mas o Goku e Vegeta treinam com os mesmos personagens em boa parte da obra. Ambos estavam treinando com Whis e Bills, mas só um deles as pessoas aceitam que tem um power-up sólido, como se apenas o Vegeta treinasse de verdade, principalmente devido ao que eu falei agora há pouco. Mas se o Vegeta tivesse mantido o seu carisma, talvez eu não teria tanto problema, mas por algum motivo parece que no mangá eles esqueceram como funciona a personalidade do príncipe. Em Dragon Ball Z, o Vegeta era um personagem com toda certeza orgulhoso, porém ao mesmo tempo o carisma dele vinha do sarcasmo e do deboche dele. Você via o Vegeta sorrindo e falando besteira toda hora. Como vocês gostam de encher o meu saco! Eu sou calmo e meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Mas aqui, principalmente na versão do mangá, ele ficou muito mais sério. E as piadas que faziam ele antigamente ser mais gostável simplesmente não existem mais. Ele virou um personagem monocromático de certa forma, sempre com a cara fechada, e quando ele vai falar alguma coisa é pra reclamar. Inclusive isso é muito mais cara do Piccolo do que do Vegeta. Mas mesmo o Piccolo não era totalmente assim. E pra piorar, esse personagem inteiro no mangá gira em torno do Goku. E não me entenda errado, em muitos momentos de Dragon Ball Z isso também acontece, mas ele perdeu muita da graça do personagem. A sensação que eu tenho é que o Vegeta de Dragon Ball Super tenta ser o Vegeta da saga Cell, que coincidentemente é o pior Vegeta de Dragon Ball Z, mas era ele que tinha esse lance de ficar toda hora falando sobre o Goku. E todas as falas do personagem giram em torno de gritar ou reclamar com o Goku, e não é de forma sarcástica ou humorística, mas muitas dessas falas simplesmente se levam a sério, perdendo completamente essa rivalidade saudável que virou no final da saga Buu. E provavelmente
Infelizmente, o maior dos problemas desse Vegeta são os diálogos, e é um dos maiores problemas de Dragon Ball Super em si, e isso fica até que bem escancarado, por exemplo, quando o Vegeta se torna o Super Saiyajin Blue Evolution. Todo mundo já sabe que o Blue Evolution do anime é muito melhor e mais criativo que o do mangá, mas a cena em si que o Vegeta se transforma também é objetivamente melhor, porque enquanto no anime nós temos a questão da promessa do Kiabi e a família do Vegeta, no mangá é simplesmente por birra. Você não me ouviu errado, o mangá tira todo o emocional da cena pra colocar o Vegeta falando sobre o Goku de novo. Ele virou o Blue Evolution porque ficou chateado por não ter o instinto superior. Então sim, isso literalmente afeta no desenvolvimento do próprio personagem. Vai ressuscitar a gente? Eu tenho que cumprir a promessa que fiz pra ele. Isso porque eu ainda não falei sobre o momento que ele literalmente despreza o mesmo instinto superior, que ele ficou chorando porque não conseguiu. Mas o que mais me incomoda é, o Vegeta de Dragon Ball Super faz parte daquele que é um dos piores diálogos de toda a franquia, na minha opinião, que acontece justamente durante a batalha contra o Moro. Curiosamente, esse diálogo não é do Vegeta, mas sim do Piccolo, mas o foco do diálogo é do Vegeta e provavelmente o objetivo desse diálogo era melhorar o personagem do Vegeta. Mas o que acontece é literalmente o oposto, porque quando nós vamos ver, o Piccolo começa a fazer um discurso extremamente expositivo. Não só isso, como um discurso que duvida da inteligência do leitor. Ele basicamente fala: nossa, você reparou como o Vegeta melhorou tanto nesses anos? Na saga Saiyajin ele era um vilão e agora ele é um herói. E pra fechar com chave de lixo, ele faz questão de dizer que o Goku não amadureceu nada desde aquela época. O que, caso você tenha acompanhado a jornada do personagem, você sabe que é mentira. E ainda por cima temos a entrevista onde o Toyotaro supostamente fala que o Vegeta deixou de ser um cara ruim e virou um cara bom na saga Moro. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não encontrei essa entrevista. Então se você sabe, comenta aí da onde veio essa fala do Toyotaro. Mas mesmo sem entrevista, é basicamente isso que esse momento quer dizer. Afinal, por que do nada o Piccolo iria falar sobre como o Vegeta mudou? E por que iria falar sobre como o Goku não mudou? Como eu falei, a obra sente a necessidade de rebaixar o Goku para o Vegeta parecer bom. E isso é literalmente jogado na cara do leitor. E eu nem quero falar sobre o fato do Piccolo literalmente virar um narrador das lutas. Mas pra finalizar a birrinha infantil do Vegeta, nós temos essa cena onde ele bate no Goku gratuitamente e fala que preferia morrer do que lutar ao lado do Goku. Olha que diálogo merda. Mas é claro que se as pessoas gostam dessa versão, devem haver motivos. E sim, o Vegeta do mangá tem várias qualidades. O maior problema é que elas são pontuais e estão camufladas no meio dos outros erros. E pelo menos algumas delas em partes consertam o que eu falei. Como por exemplo, uma saga que a galera elogia bastante o Vegeta do mangá é a saga Black. E isso não é à toa, afinal, apesar de ter alguns dos defeitos que eu falei, ele também tem cenas muito boas. A luta dele com o Black em si é muito legal. E apesar dele falar que é um prazer poder espancar o Goku, ele também fala que o Goku é o único que poderia levar aquele corpo ao limite, reconhecendo que o Zamasu não era digno de usar o corpo do Goku como marionete. Outra cena que eu acho sensacional envolvendo a saga Black é quando ele fala pro Trunks dar a semente dos deuses pro Goku. Ou seja, mesmo podendo se curar, ele sabia que o Goku era o único capaz de enfrentar o Zamasu. E isso sim respeita a escrita e o desenvolvimento do Vegeta. E apesar de eu reclamar da saga Moro anteriormente, ela tem alguns momentos muito legais, principalmente envolvendo os Namekuseidins. E até mesmo na saga Granola, quando ele mostra que o Granola estava literalmente prejudicando os Sugarianos. Mas uma das minhas cenas favoritas é quando ele aceita a sua morte. Ele reconhece que os Saiyajins estavam pagando pelos seus pecados. E isso sim desenvolve o Vegeta, não ele sendo um otário o tempo todo. E aquilo que eu sei que todo mundo vai falar sobre, e eu concordo, é o instinto insuperável. Não tem como, é uma forma muito interessante na minha opinião. E principalmente, de certa forma, volta com aquele sarcasmo do Vegeta. Claro, um pouco mais exagerado e gostando de apanhar, sim, mas já é um excelente recomeço, além de não ser só um fruto da birra do Vegeta, e sim pelo fato dele estar seguindo um novo caminho. Mas enfim, concordam comigo, discordam, não se esquece de deixar nos comentários. E comenta aí se você concorda comigo em relação a esses defeitos do Vegeta do Super. Afinal, eu sei que muita gente gosta dessa versão do personagem, e é claro também, eu sei que talvez você esteja se sentindo meio mal ultimamente. Talvez você se sinta longe dos seus sonhos e repleto de distrações, mas eu quero que você saiba que você não deve desistir e deixar esses pensamentos ganharem. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui!